Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Há pouco instante, mais precisamente há uns 40 minutos, eu estava questionando com um amigo exatamente sobre isso, né? Sobre tantas coisas que estão acontecendo na atualidade e que não é só a nível individual, né? Não é a nível apenas de uma criatura humana, é um conjunto de informações e conjunto de ações por parte de alguns que, de alguma forma, têm formação de opinião. E a minha reflexão foi que, apesar de tudo isso, a necessidade de acontecer os escândalos, mas ai daquele que praticar o escândalo, mas existe uma energia superior que chamamos de Deus e que está no comando de tudo. Infelizmente, a criatura humana ainda acha que nasce, cresce, morre e desaparece. Ele tem que entender, ou melhor, compreender, de que nós chegamos, retornaremos quantas vezes for necessário para que a gente possa reequilibrar as nossas ações. Mas esses escândalos exatamente é pela própria conjuntura planetária, pela própria ação da criatura humana em relação ao próprio planeta. E que nós precisamos ter essa consciência. E a doutrina dos espíritos ela tem uma função importantíssima em conceituar, em ajudar e esclarecer a sociedade acerca da sobrevivência da alma, né? Daquilo que a gente faz e que vamos de alguma forma responder por tudo isso. Quantas vezes for necessário, retornaremos para não mais participar do escândalo, e sim da própria evolução planetária. Verdade. Não ficou muita coisa, não. Eu sabia que ele estava olhando assim, né? Verdade. Mas sempre tem algo mais. É interessante, né, essa colocação, porque a proporção, a gente trazendo para um exemplo bem simples, para que a gente execute a limpeza de um cômodo, de uma sala, a gente precisa sacudir os tapetes, a gente precisa varrer o pó que está exposto. Então é preciso que a gente traga realmente, esmiúce, e que a poeira, o que está sujo, apareça, para que providenciemos a limpeza. E aí que a gente possa aqui dialogar e debater como é que a gente pode contribuir, como é que a doutrina espírita pode contribuir acerca disso. Já não sobrou para você, imagine para nós aqui. Cada um vai apertando. Mas veja só, estamos vivendo momentos atuais como se isso nunca tivesse acontecido antes. Lógico que a proporção hoje é bem maior, devido também à quantidade no planeta. Porém, quando o homem começar a entender de que ele é senhor, sim, responsável por tudo que ele faz, quando ele moralizar-se, quando ele mudar a conduta, ele vai saber que, como ele é construtor da vida dele, da felicidade ou da desdita, ele vai começar realmente a refletir. Porque toda ação tem uma reação, que nós falamos aqui a semana passada. Então, o escândalo, como diz no Evangelho, é necessário, mas o ai de Jesus diz tudo. Ai daquele, quer dizer, as consequências vão ser muito graves. Então, que a gente possa refletir, e a doutrina realmente, a doutrina espírita, ela não coloca panos quentes, ela lhe dá realmente subsídio para você entender, ver, compreender e exercitar, sabendo de que a responsabilidade é toda nossa. Nós é que nos construímos a nossa história. Então é necessário que o homem entenda de vez por toda que nós estamos numa viagem e retornaremos de volta à nossa origem. Mas será que esses escândalos de hoje em dia, como se diz por aí, né, afirma a mãos cheias, estão cada vez maiores, né, estão aparecendo mais? Tem mais ou estão aparecendo mais? Aparecendo mais, com certeza. Hein, mestre Ailton? Evidentemente que daqui para frente os escândalos eles tendem a se acentuarem mais um pouquinho. Devido à condição do próprio planeta Terra, né? Que é a condição do expurgo. A condição do expurgo. Então, diante dessas atividades que o próprio planeta vem absorvendo, é natural, né,
que as pessoas cometam um pouquinho mais de escândalo, dado também a proporção da grande mídia, né? Que é importante a gente lembrar. Na época de Jesus não existia jornal, nem televisão, nem rádio, nem muito menos internet ou WhatsApp. Então hoje as notícias elas correm mais rápido, né? Os grandes expositores, né? As grandes pessoas, né? Espirituais, de que tem um conhecimento espiritual, moral, né? De todas as religiões, elas são unânimes em falar sobre essa questão, e os estudiosos também, né? Então, à medida que nós temos mais meios de comunicação, é natural que nós tenhamos mais escândalos visíveis. Então, diante de tudo isso, o escândalo ele vai ser assustador, vamos dizer assim. Estarrecedor mesmo. Estarrecedor, né? Porque na medida que vai acontecendo um aqui, logo em seguida acontece outro ali. Porque um outro denuncia o outro. Exatamente, é verdade. E a gente precisa compreender essa... Faz parte. E no âmbito do porquê acontecem ainda, né? Nós sabemos que isso é inerente à natureza humana, porque ele ainda é assim, o ser humano ainda é causador de escândalos, né? Nós podemos pegar como um exemplo a seguinte comparação. Se você deixa em tua casa duas crianças sozinhas e essas crianças são bagunceiras, e você vai sair com o coração na mão, né? E aí fica com medo, né? Meu Deus, o que será que eu vou encontrar quando voltar? Certamente você vai encontrar o sofá de ponta cabeça, a televisão derrubada, né? Agora, se ao contrário, você deixa duas crianças que você conhece e sabe que sempre foram comportadas, sempre foram boazinhas, entre aspas, porque não somos tão bonzinhos assim, né? Mas digamos que deixemos essas duas crianças bem tranquilas, a gente já sairia mais tranquilos, né? Não até fixaria com aquele medo todo, meu Deus na do volta céu, como será? O que será que eu vou encontrar? Então imaginemos que essas duas crianças traquinas do primeiro exemplo sejamos nós da sociedade mundial, não só brasileira, mas no mundo, né? Nós sabemos que nós somos propensos ao erro, não é? Então vejam só, na questão política, conversando sobre, assim, informalmente sobre política, muita gente dá a seguinte opinião: se eu tivesse essa oportunidade, eu também faria isso, né? Quando você comenta dos escândalos. Baseado nisso, né? O que nós podemos concluir, já que nós somos assim ainda, né? Em relação a agentes propiciadores de escândalos, né? Propensos aos escândalos. Quando a criatura humana começar a perceber de que ela é um ser eterno, né? E que a unicidade das existências não determina nada e não existe, ele vai começar a perceber de que aquilo que ele está fazendo é em prejuízo dele mesmo. Notadamente naquilo que ele acha que tem e que certamente levará para a eternidade. Bom, se ele não tem a consciência de que existe a duplicidade das existências, ele vai fazer com que o que ele tenha, o que ele vai conseguir, o que ele pode conseguir, ele vai usufruir aqui. Então, é por esse caminho. Apenas e exclusivamente do não conhecimento de que nós não nascemos, morremos, não nascemos, vivemos e morreremos. Vamos perder apenas o corpo corpóreo e vamos retornar ao planeta para, de alguma forma, equilibrar tudo isso. Agora, o homem ainda está aqui na necessidade básica, na necessidade primeira de que se manter a nível orgânico. Simplesmente isso. A corrupção, né? O que está acontecendo no país, né? O interesse é apenas exclusivo de eu e mais eu e pronto, né? As pessoas não estão farinha pouca, meu primeiro. Exatamente. Então, se eu estivesse lá eu também faria. Ele faria porque ele não tem a maturidade de entender de que ele é um ser social e que nessa condição de ser social ele não pode simplesmente entender que ele é único e exclusivo, não. Ele faz parte de uma sociedade e precisa acompanhar todo o processo. Então, enquanto ele ficar pensando de que
se eu estiver lá faria a mesma coisa, vai continuar fazendo, porque ele não tem a noção do compromisso e da responsabilidade. Ou faria pior, né? Exatamente. Pior, Enquanto criatura humana e responsável de alguma forma por tudo ou qualquer ação que ele possa fazer. Agora, é necessário que se entenda que não nascemos, vivemos e morreremos. Vamos retornar de alguma forma. É verdade. Você trouxe uma reflexão muito importante sobre a corrupção e nós de repente, nós podemos até perceber a necessidade do escândalo, né? O porquê de tão escandalosos, né? Aqueles que o praticam. E muitas vezes nós somos os maiores escandalosos. Nós apontamos o dedo e não corroboramos para a melhoria. Falamos na corrupção naqueles que nos representam, mas nós cortamos uma fila. Nós muitas vezes recebemos um troco a maior e não devolvemos. Nós não procuramos ver o lado do próximo, porque queremos o nosso bem-estar primeiro, mesmo que seja prejudicial para aquele que mais necessita daquele instrumento, né, de que somos usufrutuários em determinadas circunstâncias e que deveríamos repartir, tendo a consciência que somos colaboradores corresponsáveis para que possamos cobrar um mundo melhor, uma representatividade por parte dos líderes, nossos líderes políticos, para que a gente possa ter um respaldo, dê um exemplo em nós mesmos. Então, tudo isso nos traz por que o escândalo é importante, para que a gente possa aprender, não fomentando a prática do escândalo, alimentar o mal, mas procurando dar o exemplo em nós, exercendo o nosso papel de cidadãos, com ética, com respeito, com discernimento, para que possamos corroborar de uma forma proveitosa e realmente que faça efeito para o bem coletivo, não para o bem egoístico de um ou outro. Veja só, tudo que foi falado aqui, há coisas tão simples que acontecem no dia a dia dentro de nossas casas. Isso. Pai de família, por exemplo, vai sair a mãe e o menino começa a chorar. Aí a mãe diz: meu filho, não chore não, mamãe traz um carrinho para meu filho, traz um chocolate. Isso é corrompendo. Então a gente fala de tudo isso. Como disse nosso querido Plínio, quando nós fomentarmos ainda mais a autoeducação nossa, sem apontar o dedo ao outro, olhar como é que está sendo a nossa conduta no dia a dia, como é que nós estamos agindo, interagindo com o outro no trabalho. Eu estava ontem até falando isso aqui, eu lembrei da fila ontem, né? Aí a moça olhou para mim: você não tem mais de 60? Digo: tem. Mas eu me sinto jovem, eu estou na fila da maior aqui. Só tem mais de 60? Eu digo: não, eu fico na outra aqui, não tem problema não. Estamos na fila da galera. Da galera. Então a gente tem que aprender a ser o exemplo primeiro em nós, porque a gente gosta de cobrar dos outros. Então, quando a gente começa a mudar a nossa conduta, em vez de apontar, a gente sinaliza o nosso exemplo para o outro. O mundo melhora quando eu melhoro. Quando eu não alimento essa corrupção, essa atitude, essas outras coisas. Existe uma gama de outras atitudes em nós, como bem disse Plínio, do troco, de alimentar a crítica, a maledicência. A gente corta de um pensamento, eu não sei de que é o autor, mas muito importante. Quer saber quem é a pessoa, lhe dê poder e dinheiro. Verdade. Quando Abraham Lincoln. Quando a gente vai meditando sobre essas questões todas, a gente vai trazendo outras também, vai puxando outras também. Então, quando a criatura, eu pensando aqui comigo, quando a criatura humana ela começar a se preocupar mais com o dever a ser cumprido, as coisas passam a ter um rumo diferente. Porque a criatura humana, ela se preocupa mais com os direitos. Hoje é a sociedade do direito. Todo mundo buscando os direitos, mas esquecendo os deveres. E voltando para a palavra escândalo, quando Jesus disse: sua mão, né, pecou, arranque, a jogue fora. Se o seu olho pecou, arranque, o jogue fora, tal.
Então é preciso a gente entender essa colocação de Jesus, não colocando Jesus como um destruidor, né? Um destruidor, né? Um exterminador, né? De membros e de órgãos. Não é isso. Jesus está falando exatamente do mal em cada um. Né? Porque o escândalo ele não pode ser entendido simplesmente aquilo que acusa ou aquilo que corrompe, né, a consciência alheia, mas aquilo também que corrompe a nossa própria consciência, o que diz respeito à nossa própria moral. Então, quando vocês falaram sobre os políticos que nos representam, então o político de hoje, ele tem que ter essa consciência, e mesmo que ele não tenha muita proximidade com a parte mais moral e espiritual, a sua consciência em algum momento vai o acusar de que aquela prática que ele está cometendo é uma prática equivocada, é uma prática errada, porque nós sabemos que todos nós somos assessorados. E como? Somos assessorados por espíritos bons, que querem, principalmente o político. O político, porque ele tem uma gama de informação maior, uma acessibilidade maior, na verdade. Então, ele tem um acesso maior e uma assessoria também. Então, é preciso parar, pensar e absorver o que está sendo, né, intuído, né, para poder andar no trilho correto, na linha correta, para diminuir os equívocos, diminuir os escândalos, que o escândalo tanto para o outro como para ele mesmo. Então a gente precisa realmente ter essa sensibilidade. Na verdade esse mal, né, ainda é necessário, né, como diz mesmo Jesus. Mas assim, ele sempre diz: ai de quem faça, né? Ai de quem provoque. Ai quem o provoque. Então é necessário pela própria imperfeição humana, mas ai quem o provoque, né? Nós que provocamos essa necessidade, né? Exatamente. E antes de terminarmos esse bloco, eu gostaria de fecharmos com uma colocação a respeito do porquê acontece ainda nesse âmbito, né? Que é justamente, como falamos, né? O que tem a ver com a natureza humana, né? Mas antes disso eu vou lembrar de uma pequena história interessante, contada por Cortella, Mário Sérgio Cortella, e também confesso que outros já contaram, né? Mas quem já ouviu de outras fontes é válida. O bom mesmo é a história, e que é real, né? Numa corrida lá em Madrid, um queniano estava bem à frente, estava chegando já no destino, na chegada, estava ganhando, melhor dizendo. Estava a 5 metros da vitória, né, da chegada. E o espanhol vinha em segundo lugar, um garoto, um rapaz corredor. O queniano achou que já tinha chegado, né, tinha uma confusão ali na chegada, né, na linha, e ele já achou que já tinha ultrapassado, mas não tinha, ainda faltavam alguns metros. E todo mundo viu que ele relaxou e vinha andando, né, e o espanhol ia passar por ele. E o que o espanhol fez? Ele alertou, né? Falou em espanhol, claro, não chegou ainda, né? Corra. E o queniano não entendeu, certamente por não entender espanhol. O espanhol então pegou no calção do queniano e foi empurrando ele até a chegada. E, claro, o queniano ganhou, empurrado pelo espanhol, e o espanhol ficou em segundo lugar. E o interessante, também bonito na história, é que os repórteres foram para entrevistá-lo, né, e disse: por que você fez isso? Aí ele, sem entender, disse: isso o quê? Não, você ia ganhar. Ele: não, quem ia ganhar era o queniano, mas ele se atrapalhou. Sim, mas ele iria ganhar, né? Ele iria ganhar. Ele só se atrapalhou. Ah, mas outra pessoa não faria o que você fez, aproveitaria e passaria. Ele disse: mas o que eu ia pensar de mim mesmo? Aliás, o que é que minha mãe ia pensar de mim? Então essa história, ela nos remonta, voltando à questão do escândalo, que na verdade, tudo aquilo que a gente faz que não possa ser contada, tudo que você faz e isso que você fez não pode ser contado para alguém, não deveríamos ter feito. Então é escândalo, né? Em outras palavras, se você não pode contar a um amigo que você fez algo, é porque é escandaloso, né? Mais ainda, voltando à história do espanhol, se você não pode contar para tua mãe
Então, não façamos porque é escandaloso. É uma referência fantástica. É escandaloso. Não está na nossa natureza, bem, né? Bem linda a história para É um grande exemplo, né? É um grande exemplo. E a gente vê que, só para fechar o raciocínio do professor e mestre Oswaldo, quando as pessoas fazem isso, é porque já está num nível de maturidade além, muito espiritualizado. além. Por exemplo, nós vemos em determinados países que a ética, a moral, né, Isso tá no comportamento é algo que é primazia. Né? E eles não estão preocupados exatamente na condição de fazer ou não, porque eles já têm esse trabalho a nível consciência, consciencial do que é certo, aquilo que deve ser feito. Mas eu não posso levar vantagem, né, em relação a A, B ou C. Eu não posso simplesmente me locupletar de algo que não me pertence. Então é uma consciência que vai chegando aos poucos, e a criatura humana vai chegar nessa fase. E quando falamos que o escândalo está na natureza humana, não estou dizendo que tem que ser. Estamos dizendo que ainda faz parte, mas deixará de estar, a depender da nossa depuração, né, do nosso esforço, a cada dia procurando errar menos, para que amanhã possamos ser bem melhores do que somos hoje. Oswaldo, me dê só 2 minutinhos para eu contar aqui rapidamente, não chega a 2 minutos. Antes do bloco. Exatamente. O bloco seu vizinho. 2 minutos. Eu estava assistindo um documentário na Globo News entre eu não sei se até comentei com você já. Tinha um inglês, um jornalista inglês, um alemão, um brasileiro e, se eu não me engano, tinha um francês ou qualquer coisa assim. E em todas as conversas em relação à situação que está vivendo no país, o jornalista alemão, ele disse que ao retornar ao país dele, ele não teve como explicar a nível verbal e nem vocabular o que estava acontecendo no Brasil. Porque eles não conseguiam entender que isso que está acontecendo no Brasil, o que é que está acontecendo. Então, imagine o nível de avanço do povo alemão. Eles não entendiam por palavras, né, e nem por informação. O jornalista não conseguiu, não achou como explicar, porque eles não conseguem entender, eles não entendem, não aceitam e não conseguem conviver com a situação que o Brasil está vivendo, porque é algo que já ultrapassa todos os limites da... Não tem mais... da academia, Voltemos, né, ao tema. Nesse caso, dando continuidade aos escândalos, né, sabemos que eles estão propensos a acontecerem porque o ser humano ainda é factível de falha. E nós sabemos que pode ser que o escândalo aconteça de forma disfarçada. Por exemplo, quando não aparece muito, né? Porque tem sociedades que não aparecem. Será que naquele lugar o ser humano está tão bonzinho assim? Ou será que o lixo está debaixo do tapete? O que nós podemos comentar sobre isso? Veja só, muitas vezes você disfarça as suas ações. Isso acontece com nós. Nós outros também cometemos essas falhas, né? Talvez seja para não demonstrar as nossas fraquezas. E no contexto social, no contexto coletivo também acontece isso. Muitas coisas ficam escondidas, né? Para os olhos da sociedade, né? E da humanidade. Mas não vai ficar escondido aos olhos do Criador. Né? Ninguém engana por muito tempo, engana muito, né? mas então, todos não. O Criador, ele está aí a perceber tudo isso. Agora, também por muito tempo, esses escândalos escondidos, ele não vai permanecer. Vai chegar um momento que tudo isso vai ser passado, né? Vai ser algo que não faz mais parte do contexto social. Agora, com a condição de nós, enquanto tivermos essa percepção, né, contribuir de alguma forma para que tudo isso vá se acabando. Não podemos esconder as nossas opiniões, esconder os nossos ideais, as nossas ideias. Nós temos que colocar em prática e colocar para fora aquilo que a gente acha, imagina e tem como ético.
Então não podemos nos esconder. E achar, não, eu sozinho, ou nós sozinhos, ou um grupo de pessoas, um grupo de espíritas, um grupo de pessoas religiosas, um grupo de pessoas que de alguma forma participam dessa ação de moralizar o planeta, se esconder. Temos que realmente mostrar para que viemos. E o espírito tem esse dever, né? Exatamente. E observar que algo também está no subterfúgio, mas temos toda a capacidade e observância de colocar para fora tudo isso. É um escândalo, na verdade, falarmos de algo e agir de outra forma, né? É um escândalo, é um verdadeiro contrassenso. Então, muitas vezes eu costumo dizer o seguinte, que é preciso termos coragem para não cometermos certos escândalos. Não esses escândalos que afrontam o outro, que esse nós o fazemos quase todos os dias. Né? Mas o escândalo moral, o escândalo que às vezes nós queremos esconder de nós mesmos. Nos enganando, mas como o René colocou muito bem, o Criador, como tudo sabe e tudo vê, ele percebe essas nuances todas e nos encara como pequenas criancinhas. Nos encara como pequenas crianças tentando esconder um objeto, mas o objeto está bem visível e as outras crianças vão ver, porque elas não têm noção ainda. Então, essa é a forma que Deus vê, porque Deus é justiça, Deus é caridade, tudo bem. Mas, ai daquele que o faça um escândalo. Jesus adverte, né? Jesus adverte no sentido de que é preciso que haja um escândalo. Não quer dizer que tem que haver o escândalo. Ainda é preciso. Mas, dadas as circunstâncias do planeta Terra, ainda é necessário. Jesus está dizendo exatamente que é necessário que haja o escândalo. Porque o planeta Terra, ele é povoado por espíritos ainda imperfeitos. Como há mundos perfeitos, mundos felizes, com certeza o escândalo não existe mais. Então a mão que escandaliza, o olho que escandaliza, ele não existe mais nesse nível. Porque não existe mais a má vontade, não existe mais as ações espúrias. Existe mais a compreensão, a cumplicidade de um para com o outro, que nós não vemos no meio social hoje, nem na política, nem nas escolas. Nós não vemos muito isso. Nós percebemos uma verdadeira ação, parece uma ação coletiva escandalosa, né? Uma ação coletiva escandalosa, onde todos, como o Oswaldo colocou, farinha pouca, meu pirão primeiro. Lei de Gerson, né? Mas não é para ser assim, não deve ser assim. Farinha pouca, pirão de todos. Dividir, né? Porque nós temos que pensar, hoje o mundo não deve permitir mais as ações individuais, as ações egoístas. Tem que permitir mais as ações coletivas. Eu tenho que olhar para o meu colega ao lado, eu tenho que olhar, eu como responsável por outras pessoas que estão no meu caminho, eu tenho que ser responsável por ela. E como nós estamos falando muito sobre a questão atual, é inevitável não falar sobre isso, a questão política do Brasil. O político, seja ele o prefeito, vereador, deputado, senador, né? O alto escalão, que é o presidente. Então, juízes. Então, as pessoas precisam olhar de forma mais coletiva. Porque nós talvez evitamos o escândalo para com o outro. Mas e o escândalo nosso mesmo? As nossas pequenas ações, pequenas, né, que escandaliza nós mesmos. Então nós temos que pensar no escândalo dessa forma, no intuito de tentar arrancar as ervas daninhas que estão dentro do nosso coração. Faz parte ainda, do nosso espírito, né? Pessoal, eu tô com saudade de algumas pessoas aqui. São os internautas. É verdade. O tempo tá passando e a gente não tá registrando aqui no ar, né?
os nossos irmãos que sempre acompanham, dão opinião, fazem pergunta e deixando claro aí que estamos abertos à opinião, a perguntas, viu, pessoal? Pode comentar, perguntar, sugerir. Inclusive vários já comentaram aqui, Se viu, por Paulo? acaso a gente não souber responder, vai consultar Os nossos. Um alô para as nosso... cartas, Silvio Santos. É verdade, um alô para nosso amigo Damião, que sempre, todos os sábados participa Tava aqui, comigo, né? não. Fábio Rodrigues, olha, o irmão de... nosso Fábio, irmão, nosso um querido abraço, irmão. obrigado pela Um participação. abraço a todos, especialmente ao amado irmão Plínio, alô. Enfim, Suzy Santos, né? Essa não deixa. Essa não dá, essa é o ouvinte assíduo. Mauro Orlando. Um grande abraço a todos os internautas e participem através de perguntas, Um né? abraço para minha cunhada Juliana. Vamos ver a pergunta de Orlando aí, rapidinho. O que é escândalo, se não a revelação dos hábitos infelizes e Bem conscientes colocado. que estão errados? Se não soubéssemos que está errado, não nos preocuparíamos em escondê-los. Daí a necessidade de vir à tona, Na verdade, não é uma para pergunta, que, é um complemento, para que né? cause escândalo e force uma reflexão. Eu gostei dessa colocação de Orlando. Muito bem, Orlando. Vem muito a calhar tanto que gostaria de comentar também a respeito disso, porque na verdade todos os nossos atos, como falamos há pouco, quando não são promotores de justiça, promotores de bondade, para trazer algo para o próximo, não só para nós, né? Então toda vez que fazemos isso, né, contra isso, aliás, estamos escandalosos. Então toda vez que nós agimos de forma humanitária, de forma cidadã, não quer dizer que nós não erremos. Claro que erramos. Se estamos nesse planeta de provas e expiações é porque somos ainda suscetíveis a tudo isso, né? Mas a nossa missão é justamente sair daqui melhores, né? Claro, chorando com o erro e consertando até que a gente Caindo, possa levantando. fazer melhor. Achei muito interessante e pertinente. Procurando aprender, né? E lembrando também que também somos escandalosos por omissão. Né? Nós vemos as coisas acontecerem E fica omisso, né? por aí a gente fica, mas não é comigo, né? Não cabe a mim, E aí vai ficando quietinho, com medo, medroso, e as coisas pululando as vistas aí. Isso lembra uma poesia que não me lembro na íntegra, mas é mais ou menos assim, começa assim a poesia. Eles primeiro vieram pelos poloneses. Como eu não sou polonês, eu não fiz nada. Depois eles vieram pelos ciganos. Como eu não sou cigano, eu não fiz nada. Depois eles vieram pelos negros. Como eu não sou negro, eu não fiz nada. Depois vieram pelos homossexuais. Como eu não sou homossexual, eu não fiz nada. Depois vieram pelos franceses. Como eu não sou francês, não fiz nada. E vai e continua. E no final ele termina assim: agora eles vieram por mim. E agora que não tem ninguém para fazer nada por mim, para fazer algo por mim? Bertolt Brecht, essa poesia, e ela traz uma mensagem interessante. Se nós ficarmos de braços cruzados porque achamos que não é conosco, que o problema não é conosco, que mundo nós estamos construindo ou ajudando de alguma forma para que fique aí para os nossos filhos, né? Seremos omissos, e a omissão é pecado também. E você nota, Oswaldo, porque, veja só, a gente fica a pensar aqui, vou pensar com os botões de Ailton aí, né? A pensar com os nossos botões. A gente omite a nossa opinião e a nossa intervenção pela zona de conforto e com medo, não é isso? Mas os espíritos se reencarnam, como eu sempre digo, em bloco. Nós não estamos no Brasil de uma forma aleatória. Há algo que Nos ligam. nos liga, E tem tudo né? a ver, né? A nível emocional, energético, né? A nível perispiritual, a nível de complementação de vida. Então, se a gente se omite, nós estamos omitindo, nós estamos fugindo a exatamente o processo evolutivo do planeta Terra, e que nós estamos dentro desse contexto evolutivo. Somos construtores. Construtor. Então, se omitirmos aqui, certamente nós vamos, de alguma forma, responder
por esse ato, porque vamos retornar, como eu citei há pouco instante, nessa situação. Então, nós somos parte de um conjunto e que não é só apenas a sua família, é uma família universal. Estamos num planeta, né, que precisa, que necessita e que está se transformando. E essa transformação ela vai perpassar exatamente pela nossa intervenção. Ou intervirmos dessa forma bem maduro e consciente daquilo que a gente quer, ou então não está valendo apenas o nosso retorno. Porque nós não viemos aqui apenas para um país de carnaval. Nós viemos para um país de trabalho, de educação, de reforma, de unificação, né? Então precisamos entender de que a participação da sociedade, e nós somos parte da sociedade, nesse contexto, né, de processo de mudança social. Deixa eu falar sobre isso aqui, vou falar uma colocação bastante interessante que Suzy colocou aqui, Suzy Santos. Ela coloca o seguinte: o uso que fazemos do nosso livre-arbítrio na execução dos escândalos diários, muitas vezes prejudicando pessoas, muitas vezes transformando realidades diante dos acontecimentos. Todas as situações são aproveitadas pela espiritualidade superior em nosso benefício. Porém, responderemos por tudo. É a lei de causa e efeito. Exatamente. E tem uma colocação no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente sobre esse capítulo, sobre esse tema, que diz o seguinte: o escândalo, é necessário que haja o escândalo. É como se fosse aquele filho ingrato que causa desgosto ao pai, né? Que causa desgraça o tempo todo, não traz nenhuma felicidade para o pai, mas no entanto é necessário que esse filho venha naquela família, para que de alguma forma ele teste o pai, para que de uma no sentido forma educativo, né? Para que de alguma forma também o pai resgate algo do passado. Mas aí ele coloca que os espíritos não são bobo nem nada, né? Mas o filho também responderá por isso, porque ele tem outra alternativa, a de não cometer o escândalo, a de ser exatamente de não cometer o escândalo, a de ser grato ao pai, a de pagar o mal com o bem. Então todos nós temos outra opção, temos outro caminho, né? Então não é porque ele mereceu, não tem nada a ver porque ele mereceu, talvez tenha merecido, mas nós temos. Não é obrigado a pessoa me dar um tapa e eu revidar dando-lhe um tapa também. Moisés é passado. Exatamente. A lei do talião, olho por olho. É necessário muitas vezes que a lei do talião se aplique, mas daquele que aplique. Entendeu? Então nós precisamos estarmos atentos a todas essas situações, né, do dia a dia, que estamos a todo tempo sendo provados. Todo tempo, todo momento nós estamos sendo provados dentro da nossa casa, na rua, na escola, no trabalho. A todo momento nós somos testados, né? São os pequenos testes que a espiritualidade vai nos dando de presente, para ver se você passa para outra etapa. A lembrança do Evangelho, lembrando agora, o cidadão vai viajar, deixa 5 talentos com um, 5 moedas, com outro uma e o outro 20. Ele produz dos 20, ele faz 40. Exatamente, se a gente olhar para isso, nós vamos enxergar a oportunidade que a gente tem de fazer, de crescer, de melhorar, e a gente não aproveita. Somos construtores, Joana diz isso, de nossa própria felicidade. E veja só, no país aqui, eu acho que a mesa sabe muito bem disso, existe uma cidade aqui, no Brasil, Palmelo, estado de Goiás, que é uma cidade espírita, tem um juiz que nunca julgou ninguém, tem uma cadeia que nunca prendeu ninguém, e é uma cidade espírita. Então, basta que alguém clique aí, Palmelo, no estado de Goiás, como Brasília, entre um e outro. Então, para que nós tenhamos consciência, é necessário que isso tudo que nós estejamos observando, lembramos de Santo Agostinho. No final de cada dia a gente nos interrogue: será que eu também não estou fazendo? Exatamente. O que eu estou vendo no outro, o defeito do outro, como é que eu estou agindo no meu dia a dia com minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, com meus colegas? Como é que eu estou agindo? Então é um meio mais eficaz para a gente não produzir também outros escândalos. E também o escândalo, ele traz um benefício para nós, que é, ao escandalizar, ficamos com medo. Aquele que erra,
ele fica por algum tempo, digamos, queimado na fita, né? E aí ele sofre com aquilo, ele cai em si. É o momento, é a oportunidade ímpar, como se diz, né? De cair em si. Aí a necessidade. E ao cair em si, procurar agora não errar tanto ou não errar mais. Pelo menos não errar tanto. E aquele que vê fica com medo. A gente fica observando, a exemplo disso, nas redes sociais, né? Vira e mexe, alguém escorrega na maionese e aí o cara mostra, vem a escândalo, né? É exposto. É exposto e a vergonha alheia é muito forte. E até você fica com vergonha pela pessoa e fica pensando, opa, deixa eu maneirar aqui das minhas coisas. Eu não quero passar por isso, mas é claro, a gente está falando aqui brincando. Mas é verdade. Mas de qualquer forma, a gente sabe que o escândalo, ela traz à tona uma realidade que nós não queremos. Por mais que erremos e aí escondamos, não queremos aquilo. Então por que errou? Porque nós somos ainda fracos. O povo diz que o pecado, a carne é fraca, né? Não, é o espírito. Na verdade é o espírito que é fraco, a carne é forte. Precisamos fortalecer o espírito para errar menos. Ainda estamos na infância da evolução. Mas uma coisa que eu estou aqui prestando atenção e analisando é que nosso querido Plínio está calado. Preparando para Estou aprendendo com vocês. Hoje é ele, né? Estou aprendendo com vocês. Aguardando a noite. Aproveitando que deu uma despertada aqui dele. É o seguinte, como está chegando o próximo horário, né? Vale ressaltar que nós temos que atentar em fazermos realmente a nossa parte com discernimento, com seriedade e sair da mesmice de apontarmos e julgarmos o escândalo alheio, em semeando, fazendo de conta que nós estamos fazendo alguma coisa para mudar isso. Mas o que muda é quando nós não omitimos a nossa boa atitude em pensamentos, palavras e em atitudes realmente, para que possamos atuar como verdadeiros cidadãos e termos moral, credibilidade para podermos cobrar o bem coletivo, né? As boas coisas, coisas nobres que fomentem melhorias para todos, para que a gente possa diminuir as desigualdades sociais provocadas por nós mesmos, a violência aí provocada pela drogadição, portanto o tráfico. Nós estamos vendo aí o Rio de Janeiro mais uma vez, mostrando aí os escândalos da violência provocadas por disputas entre criaturas que são irmãos, filhos de Deus também, que lembremos de orar por eles, né, por aqueles outros que estão por trás dos escândalos mais violentos, pelos nossos políticos, pelos nossos líderes políticos, para que sejam tocados realmente pelo discernimento do amor de Jesus. Como o escândalo praticado por um político, ele é de ação pública, nós temos que ter a coragem de deixar vir isso à tona, senão nós omitimos e pecamos no erro também. E seguimos com ele, né? Não sermos coniventes, né? Não sendo conivente, né? Porque o político, ele trata de uma ação coletiva. Então, diante da situação de hoje do Brasil, é necessário que nós passemos por isso para termos um remédio mais amargo. É igual a criança doente. O Brasil está doente. Mas enquanto nós não despertarmos, mesmo com tantas dores, com tantos remédios amargos que a espiritualidade bondosamente está nos dando, muita gente chorando no Rio de Janeiro, muita gente chorando em vários lugares do Brasil, né? Por fome, desvio disso, desvio daquilo. Na verdade, está um caos. Está um caos. Mas precisamos também que nós nos despertemos, tenhamos coragem. E atuemos. Então, já estão me cobrando aqui, eu estou acelerando aqui, né? Então, que Jesus nos abençoe, que tenhamos coragem de agir para diminuirmos os escândalos nossos e também denunciar o escândalo do outro no sentido de melhorar a ação coletiva, né? Então, até o próximo sábado, né? Se Jesus assim o permitirá. Uma hora é muito pouco, né? É bom momentar para vai ser boa, né? Eu quero aqui deixar registrado que nós podemos e devemos. Nós temos condições
mas sem precedente de modificar toda e qualquer ação, toda e qualquer situação, todo e qualquer momento de atraso mental, evolutivo, relacional, não importa. Então que a gente possa, no decorrer dessa semana, que vai se iniciar, fazer uma reflexão daquilo que nós queremos, daquilo que nós estamos fazendo, o que poderemos fazer e como buscar essa ação de fazer. E começar a fazer. Paz, saúde e até sábado, se Deus quiser, se Ele quer. Uma boa noite a todos, os internautas, os queridos ouvintes. Gratidão pela participação de cada um, é muito importante. E desejá-los uma noite de muita paz, de reflexão para uma melhoria íntima de cada um e que amanhã, com certeza, poderemos ser mais felizes do que hoje, porque faremos a nossa parte. Eu lembro agora, no final de tudo isso, Jesus sendo mostrado porque a criatura estava sendo muito prejudicada pelos impostos, e ele pega a moeda e mostra Jesus pede a moeda e diz: quem é essa face? Ele, César. Diz: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Que a gente tenha consciência e que reflita no dia a dia o que nós precisamos para o nosso futuro, que começa hoje, a nossa conduta. Paz, uma boa noite para todos, um abraço para todos os ouvintes e os colegas aqui presentes. Temos duas sugestões para temas para próximo sábado, que é Orlando que deixou, e nosso grande amigo Damião. Dois grandes amigos estão sempre conosco, acompanhando, e com certeza Damião, sábado que vem, um dos dois temas, né? Porque nós devemos falar os dois, e Muito bem, no outro sábado o segundo tema sugerido. Finalizo minha parte, só lembrando que vamos procurar ao máximo fazer apenas aquilo que podemos contar para a nossa mãe, porque isso com certeza vai ser uma coisa boa. Reni e David. Boa noite a todos, e que às vezes o escândalo pode ser doloroso e a dor é uma forma de aprendizado, mas que possamos escolher o caminho do amor enquanto podemos. Hoje ele não falou da família, da tia, do primo e tal. Dá um abraço pro meu tio que está assistindo. Que figura. Bom, então, finalizando mais um programa, né? Graças a Deus, maravilhoso, como sempre. 30º? É 30º, né? Nossa, né? Então, que esses problemas, essas aflições que vivenciamos a cada dia, isso nos faz crescer muito, com certeza. Lembremos que Deus nunca desiste de nós, né? Ele está sempre conosco. Então, naquele momento mais aflito, mais complicado da vida, lembremos que Ele está aqui ao nosso lado sempre, nosso amigo Jesus, com certeza.